Segunda-feira, 6 de março, TN1 está começando agora. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Olha, gente, torcedores de uma torcida organizada do Cruzeiro causaram a maior confusão em uma lanchonete em Marechal Floriano, na região serrana do estado. Olha aí, além de xingar e destratar funcionários, muitos saíram sem pagar a conta e ainda furtaram objetos do local. Que bagunça, que absurdo, hein? Assunto para nossa repórter Suzy Faria. Suzy, minha amiga, é com você. Esses integrantes da torcida estavam indo justamente para o jogo, né, minha amiga? Ei, Bruna, boa tarde, amigos do TN. Sim, a torcida organizada Máfia Azul do Cruzeiro vinha de Minas com destino ao Kleber Andrade, onde assistiria o jogo entre Cruzeiro e Democrata pelo Campeonato de Minas. Só que no meio do caminho, ao pararem para fazer um lanche ali na tradicional lanchonete Posto do Café, ao invés de se comportarem como seres humanos, se comportaram como vândalos. Criaram muita confusão. Afinal, você pensa bem, 8 ônibus, capacidade de 50 pessoas cada, sentadas, 400 pessoas aproximadamente num só momento, numa só hora, para ir fazer um lanche, beber alguma coisa. Você já imaginou? E nessa confusão toda, na pressa de serem atendidos, eles promoveram verdadeira confusão. Eu estive lá, conversei com as funcionárias que passaram por esse aperto naquele momento, porque elas disseram que a maioria dos torcedores ali era de homem. Todos estavam extremamente nervosos e querendo as coisas assim, no segundo. Elas não tinham chance sequer de parar para atender um e outro, não. Até a bandeja de salgados que a salgadeira trazia para poder repor a estufa foi tirada da mão dela. Acha que pagaram alguma coisa? Pagaram não. Mas vamos acompanhar a reportagem para vocês verem o absurdo que essa torcida Máfia Azul fez nessa lanchonete aqui no Espírito Santo. Vamos acompanhar. A torcida Máfia Azul do Cruzeiro parou no Posto do Café, tradicional lanchonete da região serrana, que fica às margens da BR-262. 8 ônibus com cerca de 400 pessoas seguiam com destino ao estádio Kleber Andrade para acompanhar o time do coração. Mas antes de chegarem ao estádio, promoveram terror, vandalismo e furto nesse local. Os ônibus estacionaram ao mesmo tempo, causando tumulto no atendimento que era feito por 8 mulheres. Pedi também para fazer fila, eles não se organizaram, aí eu desisti, já que ninguém respeitou. Aí eu fui buscar mais salgado para repor a estufa. Começaram a pegar, sem guardanapo, sem nada, enfiando a mão e pegando, consumindo aqui dentro. Eu não pude fazer nada, não tem nem o que falar, né? Com aquele bando de gente parecendo animal aqui dentro, não tinha nem como falar. Eles chegaram a ponto de xingar, né? E empurrar uma funcionária aqui dentro do salão. 17 anos trabalhando aqui, nunca passei, foi um momento horrível, de horrores aqui dentro. Pegava as coisas com a mão, xingava a gente, não tinha nenhuma forma de educação, as bandejas de salgado que a gente repunha na estufa, pegava, metia a mão ali. 8 ônibus com 48 passageiros cada um. Foi horrível. Verbalmente xingaram muito, tá? Foi muitos palavrões fortes, foi muito mesmo. Não foi 1, 2, não, foi vários. A gente só foi saber o que tinha acontecido por aqui depois que saiu todo mundo. Fomos roubados na cara, assim, não tinha nem o que fazer. A Mariana foi a atendente que levou um esbarrão após pedir paciência e tentar organizar a fila. Tinha muita gente aqui na frente do balcão querendo ser atendido. Aí eu sempre peço, gente, por favor, vamos formar uma filinha reta para ficar melhor o atendimento. Nisso, um rapaz, ele simplesmente, depois que eu pedi, ele me deu um encontrão. Não foi porque estava com muito tumulto, simplesmente ele quis me dar um esbarrão. Tudo isso aconteceu por volta das 8h30 da manhã de sábado. A maioria dos torcedores era de homens e não se importaram em criar a confusão. Ao sair, jogaram as contas nos atendentes do caixa. Meu filho no caixa, jogaram comanda na cara dele. São coisas que não acontecem aqui no Espírito Santo. O que foi feito comanda não pagou. Simplesmente passaram no caixa e jogaram a comanda. E fora os furtos que eles fizeram, né? Furtaram copos da Standard, bebida mesmo, a menina acabou de falar agora, uísque,
várias coisas. Tem um prejuízo aí estimado a uns 6 a 7 mil reais. Depois de todo o tumulto e confusão, os torcedores do Cruzeiro saíram daqui nos 8 ônibus sem serem incomodados e seguiram o trajeto normalmente, indo para Vitória. Isso para indignação tanto do proprietário também quanto os funcionários. Seu Alvimar não estava aqui na hora do tumulto, ele estava viajando, mas acompanhou toda a confusão através do circuito de monitoramento. Os torcedores da Mancha Azul seguiram viagem, chegaram em Vitória, fizeram turismo pelas praias de lá, assistiram o jogo e voltaram para Minas sem serem incomodados, deixando o proprietário aqui do estabelecimento no prejuízo. Foi um grupo de torcida organizada e não foi só aquilo. Cariacica, na Curva da Jurema, já tem imagens, eles na praia, o pessoal reclamando. Então eu acho isso, que pessoas desse tipo não merecem vir para o nosso estado do Espírito Santo. Pois é, o seu Alvimar falou sobre o prejuízo estimado para toda essa confusão que foi feita, esse vandalismo, esses furtos de diversos produtos, comandas que foram rasgadas e jogadas aí na cara dos caixas. O valor ultrapassa aí inicialmente 10 mil reais. E para corrigir uma informação que eu passei, na verdade não é Mancha Azul, é Máfia Azul, a torcida organizada do Cruzeiro. E como a gente pôde ver aí, olha só a situação. Eles vieram, passaram pelas rodovias federais e não foram parados. De acordo com a Polícia Militar, nós fomos atrás de saber o que a Polícia Militar chegou a fazer. Bem, a primeira informação era de que eles teriam ido até o local para poder... Gente, entrou um cisco aqui no meu olho, tá difícil agora. Dá licença. Obrigada. Bem, eles chegaram aí até o local. Chegaram lá, não encontraram mais essa torcida, que já tinha descido e não conseguiram interceptar. Então eles ficaram ali para poder atender as pessoas daquela lanchonete. De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Marechal Floriano. Conversamos também com o seu Alvimar, o dono ali do posto do café, e ele disse que a Delegacia de Minas Gerais também está prestando aí todas as informações e também vai investigar por lá. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, nós entramos em contato, mas ainda não tivemos respostas do porquê que esse grupo de ônibus, 8 veículos, 8 ônibus que vieram para cá, que levaram aí essas pessoas que praticamente roubaram o posto do café, não pagaram, não foram interceptados, mas ainda não obtivemos resposta. Bruna? Tá certo, Suzy. A gente fica impressionado de ver as imagens. Eram muitos homens realmente, como as funcionárias relataram ali. Para elas, naquele momento, era impossível, né, fazer qualquer tipo de interferência na ação deles, inclusive até perigoso. Agora, não são torcedores, né, gente? São bandidos que estão ali com a camisa do time disfarçados. Porque você entrar no estabelecimento, consumir, pegar a comanda, não pagar e ainda furtar copo, alimentos, isso aí é atitude de criminoso. Agora, minha amiga, tira só uma dúvida. As funcionárias, então, acionaram a polícia militar e ninguém apareceu por lá, Suzy? Não, a polícia militar foi, Bruna. Eles chegaram lá, mas de acordo com a nota que a polícia militar passou, houve um lapso de tempo entre o deslocamento até o local e o momento em que os ônibus saíram dali. Então eles não conseguiram pegar. E quando eles começaram a se inteirar do assunto, eles já tinham passado para a região metropolitana. Mas outras polícias também foram informadas. E aí você pensa, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal vai interceptar. Não houve essa interceptação. A gente não sabe. Até então, estamos tentando falar com a Polícia Rodoviária Federal sobre esse assunto, se eles não foram de fato avisados ou se eles não conseguiram interceptar esses 8 veículos que levaram essas pessoas que arrumaram tanta confusão lá no posto do café e que deixaram esse prejuízo até agora estimado em 10 mil reais. Entre consumo e bebidas que foram levadas ali do local. Pois é, agora eu fico me perguntando, né, quem está em casa também, quem é que vai pagar essa dívida aí, né? Mais de 10 mil reais, fica o prejuízo ali para o comerciante, para o empresário. Suzy, minha amiga, obrigada aí pelas informações. Pode falar, minha amiga. É só uma informação para complementar. Tem informações ainda que estão correndo aí nas redes sociais
desse grupo chegando aqui em Vitória, ali por Cariacica, e muitos torcedores são vistos em cima do teto do ônibus. Só para você ver mais uma imprudência que eles realizaram. E na curva da Jurema há a informação de que eles causaram tumulto e criaram confusão lá também, constrangendo inclusive alguns frequentadores do local. Só para você ver o que essa torcida Máfia Azul fez de problema durante esse jogo aí do Cruzeiro. Sinceramente, deveriam ter sido barrados, impedidos do descer do ônibus e ainda escoltados pela PRF até a divisa sem assistir o jogo. Seria, além deles pagarem um prejuízo, né? Seria, eu acho que, uma boa forma de punição para esse pessoal, né, Bruna? Com certeza, e tinham que ser levados também para a delegacia, né, Suzy? Agora, a gente está mostrando aí toda essa confusão gerada, né, por esses torcedores. Teve outra situação também de briga aí, só que agora envolvendo times aqui do estado, entre Desportivo e Nova Venécia, né, Suzy? Pois é, Bruna, aconteceu lá na minha cidade, Nova Venécia, quando a Desportiva foi jogar. E você acredita que depois foram registradas diversas confusões? Depois desse jogo lá, teve pipoqueiro que foi empurrado. De acordo com o presidente do Nova Venécia, que até soltou uma nota, teve também criança que foi ferida. Tudo isso depois da passagem da torcida da Desportiva lá pela cidade de Nova Venécia. A gente vê dois fatos aí que nada se justifica, até porque futebol não é briga, né? Futebol se ganha dentro do campo, não em briga dentro ou fora de um estádio, né, Bruna? Pois é, atitudes que vão totalmente ao desencontro do que é o esporte, do que é o futebol. Agora tá aí, as imagens estão aí, né? Nesse caso do Cruzeiro, da torcida organizada, cabe à polícia agora iniciar uma investigação para que esses torcedores, para que esses criminosos sejam identificados e punidos, né? Não vai vir aqui para o estado fazer o que quer e sair como se nada tivesse acontecido, né? Aqui não. Valeu, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Olha, agora a gente vai acompanhar imagens impressionantes. Preste muita atenção, porque olha aí, por muito pouco, um idoso não foi atropelado numa calçada em Cariacica. O carro foi na direção desse idoso que estava ali na calçada e por muito pouco não imprensou ele contra a parede. Foi com muita força, muita violência, muita velocidade e foi um livramento aí mesmo para esse idoso, né? Vamos acompanhar na reportagem. O idoso escapou por um triz. Tudo aconteceu muito rápido. Veja novamente. O idoso chega a dar um passo para trás antes do carro parar na mureta. Ele saiu sem nenhum arranhão. O registro foi feito pela câmera do prédio onde a Camila mora. Foi tudo muito rápido, né? O senhorzinho já tinha corrido e só viu o rapaz tentando sair. E o carro, todos os airbags tinham sido ativados, tanto do banco de trás e tanto os da frente. Então foi tudo muito rápido. Foi um susto muito grande, né, para nós. O idoso foi embora atordoado. Ele recebeu ajuda de uma pessoa em situação de rua. Já o motorista foi retirado por amigos que estavam em um posto bem ao lado de onde o acidente aconteceu. Vi aquele desespero, né? Os meninos descendo, tudo jovens, né? Aparentemente no máximo 25 anos, descendo do posto e tentando ver o que tinha acontecido. Eu vi que eles pegaram, ajudaram o rapaz a sair do carro e daí sumiram. O idoso estava bem aqui nesse ponto, era por volta de 5h40 da manhã e ele aguardava a padaria ali no canto abrir. Foi quando o rapaz, com carro prata, acelerou na subida. Isso mesmo, ele estava subindo. Quando ele acelerou, invadiu a contramão e avançou sobre a calçada. Até então eu não sabia da gravidade com o senhor, né? Eu escutei o pessoal do posto gritando que ele quase tinha matado, mas eu não vi o senhorzinho mais. Eu acho que ele ficou muito assustado e foi embora. Então, na hora que eu vi o vídeo, eu cheguei a me arrepiar. Eu fiquei super assustada, porque poderia ter sido eu. Poderia ter sido meu esposo, poderia ter sido qualquer pessoa. Apesar de ser um bairro calmo, moradores contam que o trecho é bem movimentado e perigoso. Até no sentido ao contrário, eu costumo olhar para ver se não vem alguém em contramão. Já vi batida contramão ali na parte de baixo também. Então, preocupa muita gente, principalmente por ter filho.
Responsabilidade do motorista. Agora, que imagem, a gente fica arrepiado. Foi por muito pouco mesmo aí que esse idoso não foi atingido mais gravemente. Agora é o seguinte, a Polícia Militar diz que o veículo ficou abandonado na rua, com os vidros abertos, portas destrancadas, sem chaves e com o airbag acionado. Como o motorista não estava no local e o carro estava atrapalhando o trânsito, ele foi guinchado para o pátio. A Polícia Civil diz que a perícia só é acionada em acidentes com vítima fatal. Olha, gente, um MC foi assassinado na Serra. Ele teria dado um tapa no rosto de um homem em Jacaraípe. A repórter Tainara Nascimento está nesse assunto, está acompanhando desde cedo. Tainara, minha amiga, como é que essa briga começou? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Como você disse, o caso aconteceu lá em Parque Residencial Jacaraípe, na Serra, e realmente foi uma discussão que acabou aí vitimando esse MC Zara, como ele é conhecido. A comunidade está inconformada, acredita, que foi uma injustiça e fez até uma homenagem hoje pela manhã. Nós estivemos lá, acompanhamos de perto e tudo teria sido realmente motivado por uma discussão, um crime banal. Nós vamos conferir agora na reportagem que eu fiz com o Alex Nepo. Os fogos são em homenagem ao cantor Josafá Reis Lírio, de 21 anos. Nesta imagem, ele agita centenas de fãs em um de seus shows. Esquece seu passado, conviver o presente, mulher, esquece... Na noite de ontem, o MC está simpático, o MC cantava, alegre, bonito, não fazia mal a ninguém. Era muito amado por aqui, pela favela da nossa comunidade, todo mundo gostava dele. Estava nesta rua, em Parque Residencial Jacaraípe, na Serra, quando foi assassinado com 3 disparos. De acordo com a ocorrência policial, a vítima caminhava por aqui quando um homem se aproximou, esbarrou nela e os dois começaram a discutir. Isso foi já de tarde. À noite, logo mais, o homem retornou ao local já armado e foi aí que ele disparou 3 vezes contra a vítima. Após o crime, o suspeito Marco Aurélio teria corrido para uma rua que estava mal iluminada de madrugada. Mesmo assim, militares que patrulhavam a região viram o reflexo de um revólver prata na mão direita do suspeito e fizeram a abordagem. Um eterno luto que nós vai ter, eterna saudade que nós também vamos ter dele. Militares foram até a UPA e confirmaram que Josafá havia morrido com 3 perfurações, sendo uma no ombro direito e 2 no tórax. Após a morte do MC, o carro da mãe de Marco Aurélio foi encontrado incendiado na rua natal do mesmo bairro. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas. Na manhã de hoje, ao passar pelo departamento médico-legal, o suspeito preferiu permanecer em silêncio. Se te confundiram, explica o que realmente aconteceu para você se defender. Na comunidade da vítima, os moradores dizem estar em luto por uma figura que, para muitos, era inspiração artística e sonhava crescer no mundo do funk. Nunca vi ele fazendo mal para ninguém e se dava bem com a comunidade, é tanto que está todo mundo comovido pelo que aconteceu. E agora esperamos que tenha uma grande justiça, né? Pois é, Na ocorrência policial diz que Marco Aurélio foi ao local para consumir drogas. No local, os moradores falam que nunca viram ele ali e ele não mora na comunidade. Bom, a Polícia Civil autuou ele por homicídio, E ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já a Polícia Militar deve se manifestar logo mais à tarde, às 2h30, na sede da 14ª CIA INDE. E é isso, Bruna? Lá em Felrosa a polícia vai se manifestar, vai explicar melhor o que aconteceu. E agora fica aí mais uma família em luto e uma comunidade inteira, Já que todos estão sentindo esse luto da morte do MC. Com certeza, agora cabe à polícia investigar o que de fato aconteceu, Uma vida aí, um rapaz tão jovem que perdeu a vida, entender o que de fato aconteceu ali, o que motivou esse crime. Tainara, minha amiga, obrigada aí pelas informações, valeu. Olha, gente, um jovem de 26 anos foi morto com 10 tiros. Isso aconteceu na frente do filho dele, que só tem 5 anos. Os dois estavam dormindo juntos quando homens encapuzados invadiram a casa e cometeram esse crime.
A vítima, Kelvin Alves Ribeiro, tinha 26 anos e trabalhava como auxiliar de mecânica. Pai de uma menina de 8 anos e de um garotinho de 5, o rapaz assassinado era muito grudado com a família. Era um pai excepcional, fora do comum. Um cara que dava atenção a todo momento, dava carinho. Meu sobrinho é muito apegado com ele. Pergunta por ele, está perguntando por ele a todo momento. Kelvin foi morto dentro de casa. Ele estava com a esposa e o filho caçula quando tudo aconteceu. Antes de arrombarem a porta, os assassinos gritaram que eram policiais. 2 homens armados e encapuzados invadiram a casa. A esposa de Kelvin foi até a sala e acabou rendida. Um dos criminosos seguiu até o quarto, levantou o lençol que cobria o rosto de Kelvin e atirou 10 vezes. Ao lado dele estava o filhinho, de apenas 5 anos. O pai e o irmão do rapaz ouviram os disparos e correram até a casa. Eles tentaram salvar a vida de Kelvin e trouxeram ele aqui para o pronto-socorro, mas ele não resistiu. O corpo de Kelvin foi recolhido para o Departamento Médico Legal de Vitória. A família ainda não sabe como explicar para os filhos do rapaz a morte do pai. Para de perguntar pelo pai, a gente não sabe nem como dizer para ele. Como conseguir colocar na cabeça de uma criança de 5 anos de idade que não vai ter como mais ele ver e nem ouvir a voz do próprio pai. Kelvin já esteve preso, mas há 8 meses ganhou a liberdade. Ele estava aproveitando para tomar novos rumos na vida, longe do tráfico de drogas. Estava trabalhando, estava procurando melhorar, né? Buscando o melhor para ele e para a família dele. Quando foi a última vez que você esteve com ele? Ontem mesmo. A gente brincou durante o dia todo. Eu, ele, meu sobrinho. E ele deitou para dormir e agora eu não vou ver o meu irmão mais. A Polícia Civil informou que o crime já é investigado pela Divisão de Homicídios da Serra e os atiradores ainda não foram presos. Olha, gente, em Domingos Martins, uma mulher acabou morta e o marido dela foi baleado. Matheus Souza já está por aqui com a gente, vai trazer todas as informações desse caso. Matheus, esse crime aconteceu em uma festa que era dada pelo próprio casal, não é isso, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. É isso mesmo, essa situação triste aconteceu numa festa que esse casal dava na casa da família, né? Essa situação aconteceu na madrugada de sábado em Domingos Martins. Segundo essa festa, né, ela tinha como objetivo comemorar a construção de uma piscina na casa. E segundo testemunhas, pessoas que estavam no local, parece que o casal e esse suspeito de ter cometido o crime teriam se desentendido na hora de tudo, né? Esse suspeito, ele tem 29 anos, ele já foi detido. E assim, segundo as testemunhas que estavam no local, esse desentendimento teria acontecido no meio da madrugada. O suspeito teria deixado o local e depois retornado com 2 armas e efetuado disparos contra a vítima, que veio a óbito, e o marido dela, que está internado em estado grave, né? Essa situação toda aconteceu e o suspeito parece... A polícia depois disso tudo ter acontecido, a polícia foi até a casa do suspeito, ele não estava no local. Então a polícia foi até a casa do irmão do suspeito. O irmão contou que ele havia ido à casa deles às 3 da manhã, dizendo que havia feito uma coisa horrível e pedido apoio para fugir do local. A polícia então foi até o distrito de Perobas, em Domingos Martins, onde conseguiu efetuar a prisão do suspeito de 29 anos. Na delegacia, ele contou que desde a sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, eles estavam comemorando, bebendo. Contou que o marido da vítima estaria utilizando cocaína e que eles teria ocorrido esse desentendimento no meio da madrugada, né? Ele contou que uma das vítimas teria partido para cima dele, tentado esfaqueá-lo. Parece que a polícia encontrou inclusive marcas dessa tentativa de esfaqueamento e o suspeito, ele disparou contra o casal, né? A mulher, a Vander Lúcia, ela acabou vindo a óbito e o marido dela, ele foi levado ao hospital em estado grave. A polícia apreendeu uma espingarda na casa do suspeito e ele contou que a outra arma ele teria atirado pela janela do veículo. É isso, Bruna. Eu volto com você.
Nossa, quanta violência, hein, Matheus? Muito triste isso. Obrigada aí pelas informações, tá? Bom trabalho para você. Olha, gente, foram enterrados ontem os corpos de pai, mãe e filha mortos em um trágico acidente que aconteceu nesse fim de semana. O filho de 9 anos do casal foi o único sobrevivente. Jefferson e Raquel Timboíba e os 2 filhos saíram de Linhares, onde moram, e seguiam para a casa de parentes em Conceição da Barra. Quando eles passavam pela BR-101 em São Mateus, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Pai, mãe e filha morreram na hora. O menino teve fraturas e foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município. O enterro aconteceu ontem em Linhares. O casal tinha uma outra filha, mas a adolescente não viajou com a família. Vamos lá para fora um pouquinho, fazer nosso giro de câmeras ao vivo. Vamos saber como é que está o tempo, como é que está o trânsito também. Tá aí já, ó, imagens para você da região da Ilha do Príncipe, em Vitória, com a segunda ponte ali pertinho. Nesse início de tarde, trânsito bem tranquilo por lá, movimentação também bem fraca, sem nenhuma retenção. Vamos para outro ponto, Leandro? Camburi, Orla de Camburi, agora imagens ao vivo da Dante Michelini, que também tem as pistas bem livres. O sinal está fechado por ali, mas não tem nenhuma retenção, quase nenhum carro passando por ali agora, né, gente? O trânsito está bem tranquilo. E o tempo, hein? A gente está vendo aí que o sol segue firme, calorão tá que tá aqui no Espírito Santo. E é o seguinte, gente, segundo o Instituto Climatempo, Vitória pode ter hoje uma temperatura máxima de 36 graus, meus amigos. Você imagina a sensação térmica. Então a gente vai seguir com esse sol de rachar e sem previsão de chuva aqui no estado. Trânsito em outro ponto também da capital, super tranquilo nessa segunda-feira. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque pais, alunos e funcionários de uma escola estadual na Serra viveram momentos de pânico hoje de manhã, depois que uma ameaça de massacre no local começou a circular nas redes sociais. O autor dessa ameaça seria um aluno. Vamos voltar a conversar com a nossa repórter Tainara Nascimento, que também está nesse caso. Tainara, teve pai, teve mãe que preferiu nem levar o filho para a escola hoje, né? Com muito medo. É com você, minha amiga. Ei, Bruna, sim, pais, alunos e também servidores da escola ficaram assustados. A ameaça, que veio de forma anônima, foi em direção à escola Iracema Conceição da Silva, que fica lá em Chácara Parreiral, na Serra. A ameaça diz assim, eu vou ler na íntegra para vocês. Isso mesmo, eu vou fazer um massacre na escola Iracema nesta segunda-feira. Eu vou matar a todos que forem à escola segunda-feira. Já está avisado, diretora, você é a principal. Eles citam o nome da diretora, mas é claro, a gente não vai expor. E isso, né, comoveu alunos, servidores que ficaram assustados. Nós temos inclusive o relato de uma das servidoras que diz que acordou hoje muito triste, né, que fez ela relembrar os casos que aconteceram em Aracruz, que de fato um massacre chegou a acontecer. E como essa ameaça veio hoje pela manhã, ela ficou receosa em ir à escola. Ela foi até a nossa redação prestar um depoimento e nós vamos conferir agora. Tainara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver daqui a pouquinho o relato dessa professora. É uma professora, gente, que assim, é uma funcionária que assim como os outros funcionários ali da escola, ficou sabendo hoje de manhã, você imagina, segunda-feira, né, início de expediente, todo mundo se preparando para ir trabalhar e pelo telefone ela recebeu, assim como as outras pessoas, a comunidade escolar, essa mensagem aí, essa ameaça de massacre pelo telefone. Foi um desespero total, desespero geral, ninguém sabia o que de fato estava acontecendo. Claro, os pais também tiveram acesso, né, porque essa mensagem chegou também pelo celular dos alunos e muitos pais e mães decidiram não levar as crianças para a escola, lógico, com muito medo, né? Nesse relato, a funcionária também pede, inclusive, uma atenção especial da polícia em relação à segurança ali na frente dessa escola, né? Já que não é a primeira vez que eles passam por essa situação aí de medo, de muita insegurança. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem a entrevista dessa funcionária, bota aí no ar para a gente ouvir o relato dela. Foi logo pela manhã, né, quando um aluno informou que a escola estava sob essa ameaça e assim, eu tomei um susto, porque foi logo que eu acordei
Imagine, se acordar, receber uma mensagem dessa de que vai ter um massacre no ambiente de trabalho que você está ali todos os dias, né? O que você pensa naquele momento? Meu Deus, eu revivi tudo o que aconteceu em Aracruz. Eu acho que tem que ter uma investigação porque está todo mundo apavorado, todo mundo em pânico, inclusive os alunos. O mais engraçado é que a polícia ela dá essa atenção ali 1, 2, 3 dias, né? E depois disso não aconteceu nada, a polícia some. E acredito que é uma situação geral, que não é só específica dessa escola. E que eu acho que as autoridades aí, elas têm que ter um olhar diferenciado para essa questão da segurança. Pois é, complicado, realmente, né, Tainara? A gente está aqui de volta com você. Tainara, tem resposta aí dos órgãos competentes a respeito dessa situação, minha amiga? Pois é, né, Bruna? Muito triste, né, para essa servidora. Nós temos a nota da Defesa Social que informou que recebeu a informação por meio do serviço de inteligência e por precaução e para garantir a segurança da comunidade escolar, foi enviada uma equipe de segurança para garantir a ordem. De fato, nós fomos lá à escola hoje pela manhã, a Polícia Militar estava lá, a Guarda Municipal também, mas como essa servidora disse, ela quer a polícia mais segurança de forma efetiva todos os dias para garantir a segurança de pais, servidores e alunos, né, Bruna? É o que todo mundo precisa realmente, sem dúvidas. É de mais segurança. A comunidade escolar como um todo está precisando desse olhar especial para entender até o que está acontecendo com esses jovens, né? Isso não pode acontecer. Um dia aí de aula praticamente perdido por conta aí desse medo de uma ameaça de massacre. Isso é muito sério, gente. Tainara, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Até mais. Olha, gente, um motociclista morreu em um acidente hoje cedo em Bandeirantes, Cariacica. A vítima, identificada como Guilherme Gadioli, teria sido atropelada por um caminhão. O motorista diz que ele caiu debaixo do veículo depois de bater em outra moto, mas ainda não se sabe ao certo qual que foi a dinâmica desse acidente. O jovem de 26 anos foi amparado por uma mulher enquanto a perícia não chegava ao local. A esposa dele está grávida de 3 meses. A Polícia Militar orientou o trânsito na via. E olha, uma falha interna em uma empresa do sistema Transcol causou maior transtorno a quem depende do transporte público no município. Hoje de manhã, o negócio ficou complicado por lá. Terminais lotados, olha aí, com filas dando volta e os pontos de ônibus também ficaram bem cheios, tá? Foram registrados, né? Esses registros foram feitos bem no início da manhã. O motivo, segundo a Ceturb, seria um problema nos validadores dos coletivos. Uma equipe foi à sede da empresa para fiscalizar o que teria gerado essa falha. Caso seja comprovado que o problema foi da empresa, tanto ela quanto o consórcio operador serão multados pelas viagens não realizadas hoje. Às 7h30 da manhã, a situação foi normalizada. Agora, meio-dia, 33 minutos. Vamos para o nosso giro de câmeras ao vivo também, saber como é que está o trânsito pela capital. Agora a gente está vendo imagens ao vivo da rodovia das Paneleiras, a antiga reta do aeroporto. Tranquilidade total por lá também. Alguns carros esperando ali no cruzamento, o sinal está fechado, mas ali na direção, tanto em direção à Serra quanto em direção à Vitória, o trânsito está bem tranquilo, tá? Muito bom o trânsito por ali também nesse início de tarde. A mesma fluidez vai aí nos 2 sentidos na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Segundo a previsão do Clima Tempo, Vitória pode marcar aí temperatura máxima de 36 graus. Agora a gente está vendo imagens ao vivo de Camburi, ali na altura do Canto do Sol. Trânsito também muito bom por lá nesse momento, sem nenhuma retenção. Olha, gente, um projeto vai ensinar defesa pessoal para mulheres de graça, viu? São técnicas de proteção que podem ajudar as vítimas em situação de risco. Já teve até aulão inaugural, viu? Vamos ver. Força, precisão e técnica. Não é luta, não. É defesa pessoal. O projeto Força Feminina promoveu um aulão neste final de semana para provar que as mulheres são capazes de se defenderem sozinhas. A mestre Manuela é incrível, ensinou algumas dicas que às vezes são tão simples, mas que possibilitam
caminhar um pouco mais tranquilo nas ruas, uma vez que somos vulneráveis como mulheres. É uma forma de se defender na rua, né? Até porque a gente pode passar por diversas coisas e a gente sempre sabe que não é bom reagir. Mas na hora, às vezes, a pessoa pode nem só ir te assaltar, ela pode tentar fazer outra coisa com você. E eu acho que é uma forma de você, pelo menos, tentar se proteger, né? Dona Maria Cristina, de 65 anos, aprendeu bastante coisa e já se sente bem mais preparada. A defesa pessoal, ela te protege, né? Não é para você agredir, é para você se proteger, né? Como a professora falou, você também aprende a ficar alerta. Olhar mais ao lado, né? Olhar na frente e não precisar usar nada, né? Você mesma se proteger de situações que você pode sair. Assalto, assédio, enfim, para não ser vítima da violência é preciso treinamento. Cecília é cadeirante e também dividiu as experiências dela com o grupo. Eu faço parte da equipe, né? Então aí eu tô aqui hoje para mostrar um pouco do que eu sei, das técnicas que eu sei, para prestigiar, né, a minha mestra e para mostrar que a limitação está um pouco na cabeça, né, da mulher. A gente sabe que a gente incentiva as mulheres a denunciarem para além disso, mas se livrar da violência é uma estratégia e que bom que as meninas estão com esse projeto social tão importante que vai dar mais segurança para as mulheres. A aula aconteceu no ginásio do SESC, no centro de Vitória. Esse é apenas o início de um projeto que vai abraçar cerca de 60 mulheres. As inscrições estão abertas. São 11 meses de projeto, são 60 vagas, né, para 30 mulheres em Vitória e 30 na Serra. As inscrições ainda estão abertas, quem quiser se inscrever é só entrar no nosso Instagram, tem um link para inscrição, @FF Defesa Pessoal. Se colocar Defesa Pessoal Força Feminina também vai achar. A ideia é que a gente entenda que nós somos capazes de sair de situações vulneráveis, às vezes percebendo antes de agir e com técnicas simples, né, de situações que de repente pode proteger a nossa vida. Que bacana, né? Então, só reforçando, são 60 vagas em Vitória e também na Serra. O link para as inscrições, se você se interessou, tá lá no Instagram, @FFDefesaPessoal, @FFDefesaPessoal. Pausa rápida no TN1. Na volta, a gente vai ver que foi preso o suspeito de agredir uma universitária em Vitória. Uma câmera flagrou o momento da agressão. Também no retorno do TN1, a gente volta a falar sobre o vandalismo que teria sido provocado pela torcida do Cruzeiro. A gente vai falar também de aleitamento materno. A partir de hoje, o Hospital Materno da Serra vai oferecer orientação para as mamães amamentarem de forma correta e sem fissuras nas mamas. O TN1 vai trazer também as vagas de emprego do dia. Não sai daí não, a gente já está voltando. TN1 de volta, a gente foi preso, o morador em situação de rua suspeito de agredir uma universitária na Mata da Praia em Vitória. Isso aconteceu na semana passada, aqui ó, a imagem dele sendo conduzido à delegacia. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Tainara Nascimento, que vai trazer os detalhes pra gente. Tainara, é com você, você tá com a polícia aí, né, minha amiga? Ei, Bruna, tô sim, o Tenente Leal tá aqui ao meu lado. Pois é, foi preso hoje André Luiz Gomes, ele que é acusado de ter agredido essa estudante de forma tão brutal, né? E tem uma surpresa, viu, Bruna? Ele tem mais de 13 passagens. Ao meu lado tá aqui, como eu disse, o Tenente Leal, que vai explicar melhor pra gente como que aconteceu essa prisão. Tenente, boa tarde, conta pra gente como que vocês conseguiram chegar a este acusado. Então, desde quinta-feira, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e toda a comunidade da região, procurando e a gente recebendo várias informações, inclusive via Disque Denúncia, 181, e todo local que se passava, a gente fazendo as verificações, as abordagens, para tentar chegar no indivíduo. E isso aconteceu hoje cedo. A gente teve a felicidade de receber informes hoje cedo que ele estava na região de Jardim Camburi. Fizemos o CIR. Fala pra gente, parece que ele estava tomando café ao lado de uma padaria tranquilamente. Tranquilamente. Ele chegou na área, encostou na padaria, pediu alguma coisa para alguém de bom grado, né? Doou para ele um café com pão
Estava lá tomando o café dele tranquilamente quando a guarnição, uma das equipes, conseguiu chegar até ele, fez a abordagem, não houve resistência e ele de pronto já foi indicando que era o agressor da menina. Ok, agora tem um porém, Bruna, é que após ser preso ele foi ouvido pela própria guarnição e ele explicou o motivo pelo qual fez isso, não é, tenente? E chocou mais ainda a guarnição. A situação é toda desproporcional, né? Agrediu de forma covarde pelas costas e aí você vai perguntar para ele por que fez aquilo. A explicação dele: eu estava dormindo e me senti incomodado porque ela estava usando o celular e me acordou. Agora, quer dizer, completamente sem lógica a motivação da agressão. Agora, tenente, fala também pra gente dessa situação ali no bairro. Esse indivíduo que era morador de rua com mais de 13 passagens, não é a primeira reclamação, tem sido constante essas ações de moradores de rua. As pessoas em situação de rua, elas são um problema no mundo inteiro. Não é uma questão especificamente da nossa cidade. E nós temos que trabalhar essas pessoas com todas as ferramentas que a gente tem. E a gente faz abordagem constante, procura entender o problema, dá os encaminhamentos quando são possíveis serem dados e a gente procura mantê-los sempre ali, longe do material para a prática do crime, de armas, enfim, procura saber a pessoa em situação de rua que está na área. Esse cidadão, ele tinha chegado há pouco tempo na área, a gente já tinha algumas ocorrências com ele, mas até então nada dessa gravidade. Ok. Hoje pela manhã, lá na delegacia de Vitória, ao ser conduzido pela guarnição, a nossa repórter do jornal A Tribuna, Cananda Natielli, até tentou conversar com ele. Nós vamos conferir agora o que ele disse. Tá dormindo, pedindo para acordar, como vocês quisessem me matar, entendeu? Eu acordei, dei um porradão e pronto, foi isso. Você ficou nervoso porque ela te acordou, foi por isso? Não, tá dormindo. Moisés Moral, até mesmo eles aqui, ó. Qualquer um bateria em você agora nas mesmas horas, sabendo que tá mentindo pra mim. Você veio da onde, André? Você sempre morou aqui no estado? São Paulo, capital. Minha mãe me trouxe muito novo pra trabalhar. Pois é, né, pessoal? É um jovem, né, que estava ali morando nas ruas, mas infelizmente trazendo muitos problemas aos moradores. E é essa estudante que estava aí na faculdade, ela que é estudante de Relações Exteriores, né, e estava aguardando um transporte, pessoal, para ir a uma universidade de Vila Velha. Ela até conversou com a nossa repórter Glaciele Carrareto na época por telefone e contou sobre todo esse trauma que ela deve levar por toda a vida, né, Bruna? Pois é, né? Ele tem a cara de pau de ainda justificar esse ato absurdo, covarde que ele fez. Vamos saber agora se ele vai continuar preso, né? A Polícia Militar fez o trabalho dela, ficou ali no encalço, conseguiu identificar, conseguiu localizar e levou para a delegacia. Agora resta saber se ele vai continuar preso ou se amanhã está na rua fazendo a mesma coisa com outra pessoa, né? Tainara, obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao Tenente Leal, minha amiga. Bom trabalho para vocês. Bora começar a semana por dentro das oportunidades de emprego. Atenção, porque o Cine da Serra tem mais de 500 vagas, hein, gente? 532 vagas. Repositor em supermercado, operador de caixa, soldador, auxiliar de estoque, atendente de lanchonete, ajudante de carga e descarga e muito mais. Você pode ver os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 701 vagas disponíveis aí nessa segunda-feira. Bastante coisa também, né? Pedreiro, assistente administrativo, ajudante de caminhão, etiquetador, auxiliar de obras e muito mais oportunidades por lá também. Você pode ver os detalhes em cariacica.es.gov.br e boa sorte. Olha, agora o pedido de ajuda de uma família de Vila Velha. Gente, uma bebezinha de apenas 6 meses de idade está precisando de uma vaga de UTI e enquanto não sai essa vaga, ela está recebendo os cuidados na enfermaria. A pequena Tainá deu entrada no IMABA com febre alta e o quadro teria evoluído para a pneumonia. A pequena Tainá, de 6 meses, está internada no Hospital Infantil de Vila Velha. A bebê está entubada e precisa de uma vaga na UTI pediátrica. Ela está entubada
Eles falam que aqui ela tá tendo o que ela precisa ter, só que não é totalmente, né, a atenção que ela precisa, porque ela tá na emergência. E ela precisa para ir para UTI infantil, que é o TIP. E não tá tendo vaga. Transferiram 2 crianças na frente dela e a preferência era dela. Ela é a primeira da lista. A neném começou a passar mal na terça-feira, com febre. Tainá foi levada para o pronto atendimento da Glória na sexta-feira, às 5 horas da manhã. No final do dia, ela deu entrada aqui no Hospital Infantil de Vila Velha. Ela está na emergência da unidade hospitalar e vem piorando a cada hora que passa. A mãe dela veio desde sexta-feira para o PA da Glória aqui, né, aqui perto. E no PA ela já estava assim, dando febre devido a uma infecção urinária, né? E eles falaram que dessa infecção, né, estava dando uma pneumonia. Foi transferida para aqui, né, desde sexta-feira às 18 horas e continua no mesmo local onde foi feita a transferência, entendeu? Ela está numa enfermaria aqui, numa emergência, entendeu? Sendo que ela está entubada, ela está com vários aparelhos, entendeu? A mãe de Tainá apenas quer que a filha receba toda a ajuda que tem direito. Eu não consigo nem olhar para minha filha, que eu choro. Porque ela só tem 6 meses, né? E ver ela do jeito que ela tá. Todo mundo com o coração na mão, família, né? Que isso tudo termine bem. É o que a gente espera, né? A vaga dela. Cortar o coração, mas a gente tem uma boa notícia, tá? A direção do IMABA informou que a criança foi transferida para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui em Vitória, e permanece em tratamento na UTI pediátrica. Que bom, né? Agora a gente torce para que a pequena Tainá melhore logo e volte para casa, né, gente? Muita saúde para ela. Agora a gente vai falar para as mamães que acabaram de ter filhos. A Serra, gente, ganhou hoje um ponto de apoio ao aleitamento materno. Fica no hospital materno e vai atender qualquer mamãe que esteja ou não internada no hospital. Matheus Souza já está por aqui, de volta com a gente, e vai explicar como é que vai funcionar esse atendimento. Matheus, é com você, meu amigo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu estou falando aqui do Hospital Materno Infantil da Serra, mais especificamente na frente do posto de amamentação, para falar sobre esse serviço essencial para mamães e gestantes, que é o serviço de orientação à amamentação. Um serviço que serve para evitar qualquer tipo de complicação, como lesões, por exemplo, durante esse processo. E para falar comigo, eu estou aqui com a subsecretária de Saúde da Serra, a Carla Binotti. Boa tarde, Carla. Tudo bom? Fala pra gente um pouquinho como é que funciona esse serviço, qual o objetivo dele, o que ele visa, né? Prevenir ou evitar? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o leite materno é o alimentação, né, padrão ouro, que é recomendado por todos os órgãos, né? E que a gente, com esse serviço, a gente tenta com que as mães consigam chegar pelo menos até o 1º ano de vida do bebê com alimentação exclusiva e complementar depois do sexto mês. Né? O serviço é um grande avanço aqui para o município da Serra. A partir de hoje, a gente conta com esse posto de orientação para essas mamães, né, as munícipes, não só as que ganham neném aqui nesse hospital, no materno infantil, mas também com todas as munícipes da Serra. O atendimento é porta aberta, funciona de segunda a segunda, inclusive feriados, fins de semana, de 8 às 17 horas. Então a mãe pode vir aqui, buscar o atendimento direto ou, por maior conforto, ela pode agendar esse atendimento que dura em torno de 30 minutos, né? É um atendimento de orientação, pelo telefone 3500-1500, né? Pode estar agendando. E assim, esse serviço ele é voltado principalmente para ajudar essas mães nesse primeiro momento, onde elas apresentam muita dificuldade, né? Às vezes com a dificuldade com a pega correta do bebê, né? Às vezes a questão da dor, a mãe acha que não tem pouco leite. Então, além dessas orientações, a gente também, o trabalho também propõe a prevenir alguns intercorrências que geralmente acontecem, né? A questão da fissura, orientar para a prevenção da mastite, né? Então, a gente entende que isso é um serviço de grande importância, né? Que a gente está muito feliz de estar trazendo isso para o município. E, secretária, a mamãe que vem aqui, o que ela precisa trazer? Ela precisa trazer algum documento? O que é necessário?
Não, se ela preferir agendar, né, seria bom até para uma questão de organização, mas ela é livre demanda, ela pode vir, né, é mesmo um momento de orientação, né, um serviço de apoio mesmo. Muito obrigado, viu, secretário, por falar com a gente. Muito obrigado. É isso, Bruna, eu volto para você. Isso aí, apoio extremamente importante para essas mães, para essas famílias, né? Importantíssimo, Matheus. Obrigada aí pelas informações, meu amigo. Agradeço também a nossa entrevistada. Olha, gente, eu moro em Vila Velha, mas infelizmente eu posso garantir para vocês que não fui a sortuda que levou uma bolada na Mega Sena. Isso mesmo, tá? Um morador de Vila Velha ganhou um prêmio de 33 milhões de reais. Gente, é 33 milhões de reais na Mega Sena. Não é muito dinheiro? Fala pra mim. É muita grana? O sorteio foi sábado à noite e os números que saíram foram, anota aí, porque vai que sai de novo, né? A gente não sabe. Os números foram 8, 26, 27, 47 e 50. Vila Velha tá pé quente, hein? Outros apostadores da cidade perderam por muito pouco. Eles acertaram 5 números e levaram mais de 123 mil reais em um bolão de 12 cotas. Vai ter que dividir um pouquinho, mas tá bom, né, gente? Agora eu só digo o seguinte, tô correndo, terminando o jornal, vou correndo para alguma lotérica de Vila Velha para ver se eu pego carona nessa onda, né? Um monte de gente ganhando por lá. Maravilha, né? Rápido intervalo e na volta do TN1 você acompanha os gols da rodada com 2 jogaços. Teve jogo agitando o Kleber Andrade aqui em Cariacica também, tá? Não sai daí não que a gente já volta. TN1 de volta com os gols da rodada. Gente, o Cruzeiro empatou com o Democrata no Kleber Andrade em Cariacica e mesmo assim avançou para as semifinais do Campeonato Mineiro. Veja aí. A partida disputada entre Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas foi no estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Mineiro. Bruno Rodrigues abriu o placar para a Raposa. William Mineiro empatou para o Democrata. O jogo terminou assim: Cruzeiro 1, Democrata também 1. Mesmo com o empate, o Cruzeiro avançou para a semifinal do Campeonato Mineiro. E teve jogão de bola entre Grêmio e Internacional. Os times se enfrentaram pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vina abriu o placar para o Grêmio. Alan Patrick empatou para o Inter. Mas o jogo só foi resolvido mesmo no apagar das luzes. Aos 49 minutos, Carvalho marcou o gol da vitória para o Grêmio. Fim de jogo, Grêmio 2, Internacional 1. Isso aí que é bonito, né? Bola rolando em campo, esporte, gol, todo mundo comemorando. Nada de briga, nada de confusão. Antes de encerrar o TN1, vamos te mostrar o trânsito, como é que tá lá fora. Aproveitar e atualizar também as informações sobre o tempo. As imagens ao vivo agora ali da Dante Michelini em Camburi. Trânsito bem tranquilo por lá também. O fluxo já vai aumentando, mas sem nenhuma retenção por lá agora. Gente, segundo o Incapé, a semana começa com o sol entre nuvens, mas o sol predomina e não tem previsão de chuva não, tá? Calorão vai continuar por aí porque a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Imagens ao vivo da Ilha do Príncipe, ali também pertinho da rodoviária de Vitória, sem nenhuma retenção, trânsito fluindo tranquilamente. Segundou, hein? Meio-dia, 57 minutos. Boa semana pra gente. Até amanhã. Tchau, tchau.